Hoje o assunto da live com a Adriana Tanese Nogueira é sobre a figura do abusador, na vida, no sonho e na psique. Aonde que essa figura se encontra quando acontece um abuso, sobretudo com as mulheres, né, Adriana? Então, eu queria, em particular, tratar de um caso verídico, que é de uma mulher jovem, não sei, acho que ela deve ter uns 35 anos, né? Mais ou menos, que você também conhece. E, e ela está arrastando na vida uma história, um sofrimento de abuso há muito tempo. Tanto tempo que eu acho que já dá para a gente tirar algumas conclusões, a gente já sabe bastante. E, entretanto, a pessoa não sai do círculo vicioso, né? Que parece um labirinto de assombração. É uma casa assombrada, né? Na qual ela volta, porque ela volta, ela tem um apego a essa casa assombrada, inclusive, né? Então, eu queria contar, assim, por alto a história e analisar essa história e analisar também o sonho que, inclusive, ela fez recentemente, que ela me passou, para compreender, porque essa é uma pessoa que busca, então, é uma mulher que está em processo terapêutico há tempo. Não é uma pessoa que foge, não é uma pessoa que não quer saber e faz de conta, etc. Que nega, não. Que nega, Não. não. É uma pessoa que quer entender, não só ela busca, mas ela tem um processo de entendimento. Ela fez, acho que quase todos os meus cursos live, assim, ela fez. Então, ela vai atrás, ela estuda, é uma pessoa estudiosa. Então, tem uma discrepância trabalhadora, tem uma profissão, tem uma discrepância muito grande entre a compreensão, o desenvolvimento intelectual dela e a vida real dela, né? O que ela expressa. E esse é infelizmente, pessoal, isso aqui é uma tragédia muito comum das mulheres, que as mulheres desenvolvem, às vezes, né, nesses casos, assim, a cabeça, o entendimento, fazem processo de autoconhecimento, terapia, boas terapias também, enfim, mas a questão é que não muda no corpo, não muda a vivência. Parece que está impregnado nas células uma condição de abuso, né? Então, esse é o quadro. Então, vamos ver. Essa pessoa não foi estuprada, tá? Não temos estupro aqui. Pelo que se sabe até agora, não tem estupro, não tem penetração. Mas essa pessoa foi abusada sexualmente desde pequena. Olhem assim, é importante falar isso em público, porque eu acho que isso vai ajudá-la. Ela me deu permissão, aviso, ela me deu permissão para falar sobre o tema e para falar do caso, e eu acho que também para falar o sonho dela, né? Eu acredito que sim. Então, porque é tamanho, a tragédia é tamanha que é difícil até da gente, de uma pessoa normal, processar. Ela cresceu numa casa, e a mãe não é uma pessoa ignorante, né? A mãe parece que é até professora, sei lá, enfim, uma casa em que havia um indivíduo, homem, que frequentava a casa como se fosse dele e que era o abusador. Inclusive, ele foi condenado recentemente, preso e condenado por pedofilia. Então, imagine, essa moça tem hoje uns 35 anos para mais ou menos, e ele já quando ela era pequena, 5, 6 anos, né? Ela já tem, me parece que são já tem memórias. O que era o abuso, gente? Já o olhar sexualizado de um maldito, permita-me usar essa palavra, adulto, macho, ou fêmea que seja, sobre uma criança é um crime. É já um crime. É um crime. É um crime. Então, porque a criança é envolvida por uma energia sexual que ela não compreende, ela não tem cognitivamente capacidade de compreender, mas ela sente que isso é perigoso. É perigoso para a vida dela. Tem uma reação que está no plano do biológico, assim, de saber que aqui estou em risco de vida. Ela não pode receber isso. Então, o problema não é ter um cara que faz isso. Isso aqui é um grande problema. O problema é que as portas da casa estão escancaradas para esse homem, porque ele é um amigo de família. Assim, gente, se existe o demônio,
ele frequentava, ele era o diretor de orquestra dessa casa, porque mais demoníaco do que isso. Aí se descobre, ao longo do processo analítico, um fato assombroso, que ainda não está digerido por ela, pela protagonista dessa história. Tanto é que agora, olhando o sonho dela que está aqui na minha frente, eu entendi um engodo muito importante nessa história, que não pegamos ainda, Raquel. Então, ela se descobre, ao longo do processo analítico, que a mãe era amante do moço. Olha, gente, o triângulo. Temos um cara que frequenta livremente a casa, que se esfrega numa menina inclusive, não só envolve a menina com um olhar sexualizado, mas se esfrega nela, a toca, frequenta a casa assiduamente, entra e sai quando quer, é amante da mãe e o pai e amigo do pai. Como ninguém, como se diz em napoletano, canicho ne fesse, ou seja, que ninguém é idiota, o pai sabe. O pai sabe e nem late, como meu cachorro sabe latir. Sabe e aceita. Porque é um fraco. Não serve para nada. Ele não existe. Ele é um inútil total. Agora, é difícil para uma filha compreendermos, vamos aceitar isso, mas vamos ser adultos, gente. Está na hora de crescer. Se a gente tem um pai que é um incompetente como pai, precisamos admitir que é um incompetente como pai. Ele não nos protegeu, ele só é um doador de esperma. É incrível. A pessoa fica apegada à família. A gente tem que papai. Que papai? Ele não foi papai coisa nenhuma. Ele foi um doador de esperma. Cúmplice dessa mulher, que é a esposa dele. E essa mulher permitiu que na casa houvesse um pedófilo. Agora, aqui somos todas mulheres, parece que a maioria aqui somos mulheres. Uma mulher, gente, seriamente, uma mulher, se tem na casa, você tem filhos e tem na casa um pedófilo, você não vai sacar? Você não vai sacar? Uma mulher sabe o que é a energia sexual de um homem, gente? Depois de uns 15 anos, você sabe o que é o olhar de um homem de desejo. Não precisa ter um PhD em psicologia. E você traz para casa um homem assim e deixa frequentar a tua casa. E você acha que uma mãe não viu em algum momento o olhar que esse homem tem sobre a sua filha? Vergonha! Essa mãe, para mim, vai presa. Assim, eu não tenho tolerância nenhuma. Ela sabe. Ela sabia muito bem. Mas olhe o sonho dessa moça. Eu estava em um sofá, me parecia a casa da avó, que é próxima dela, né? Que é uma casa, me parece, mais segura, né, Raquel? Me É, parece. a figura da avó é mais acolhedora, mais verdadeira. E ele, que ele é ele, né? Porque ele é o ele de sempre, é o ele, né? Estava deitado embaixo do sofá, ou embaixo, sei lá, embaixo. Daí ele se levantou e de costas para mim, encostou em mim e ficou se esfregando. Ah! Que filho da puta! A pele dele em mim. Eu senti um nojo absurdo dele e de mim também. E aí vem uma outra questão que eu vou explicar depois. Ele fez a mesma coisa com minha mãe. Nessa hora, eu perdi as forças. E era como se uma explosão de choro fosse vir à tona. Mas eu mordi os lábios, vírgula. Sabe? Eu sei porque eu vi você fazer isso muitas vezes. Prendi tudo dentro de mim. Fantástico, fantástico. Com qual é o propósito? Minha testa cresceu, como se minha cabeça estivesse dilatando, porque é isso que acontece. Eu vou explicar. E uma voz me disse: você precisa colocar isso para fora. Você sabe o que fazer. E você sabe o que vai acontecer se não fizer. Então, eu já vou explicar o que vai acontecer, porque ela não sabe, na verdade. Porque é um sonho esse. Então, primeiro eu vou explicar uns detalhes. Primeiro, a pessoa que sofre abuso, criança, né, incluindo criança, ela sente nojo também dela. Porque, querendo ou não, a pessoa sente que a criança é uma... enfim, ela tem uma inocência, né? Então, quando ela sofre um abuso, ela se sente
como ela se sente culpada, porque o adulto, na visão da criança, de alguma forma tem sempre razão. Ela projeta no adulto uma liderança, obviamente. Então ela acha que o adulto tem razão, tem alguma coisa talvez que ela fez de errado para provocar a reação do adulto. Então ela tem uma responsabilidade com isso. Segunda coisa que acontece com as crianças, que é bom lembrar, e com todas nós, com todas as mulheres que sofrem algum tipo de abuso sexual, quando a gente mexe com sexo, independentemente de onde vem o sexo mexe com o nosso corpo. E esse corpo pode ter reações que a gente não necessariamente quer. Sim. A contradição. Então gera uma contradição interna, uma dúvida. Qual é o lado meu? O que eu estou fazendo? Então eu sou cúmplice. Porque pode gerar algum tipo de prazer que não é escolhido. E do qual temos vergonha. Porque nos foi imposto contra a nossa vontade. Então tem uma violação da subjetividade da pessoa, o respeito à pessoa, e aí o corpo, que eu não controlo completamente, pode reagir. E aí isso gera um curto-circuito na cabeça da mulher. Essa é uma coisa. A segunda coisa é a cabeça cresceu. Mas eu quero passar antes pelo detalhe aqui da mãe, que não é um detalhe. Ele fez a mesma coisa com a minha mãe. Então, eu estou achando aqui, quando tem um trauma, o trauma vai se repetindo. Alguém falou isso na sessão, quem foi? A Raquel mesmo. A gente estava conversando. É isso aqui. O trauma vai se repetindo porque eu tenho que entender alguma coisa ainda. Tenho que processar, quer dizer, entender. Então, essa bendita dessa menininha aqui é a menina sonhando. É a menina misturada com a mulher de hoje. Ela está sonhando porque ela lá atrás, porque pelo jeito ela não é estúpida, né? Pelo tudo que ela fez até hoje. Então ela, como criança, ela percebeu que o homem não só tinha desejo sexual por ela, como tinha desejo sexual pela mãe. Só que como ele vinha para cima dela como abusador, ela imaginou, porque a mãe é sagrada, não é, gente? A mãe é sagrada, as mães são sempre santas, é gente boa, ela me ama, minha mãe. Ela entendeu, deve ter entendido, que a mãe sofria abuso. E aí, nessa hora, eu perdi as forças, ela desmoronou. Porque se a mãe também, que é o porto seguro de uma criança, sofre abuso, e, portanto, ela se vê a mãe na mesma situação de impotência, de fragilidade, de estar à mercê desse bosta de indivíduo, não tem salvação para a menina. E perde as forças. É isso o engodo, Raquel. Ela achava que a mãe estava sofrendo abuso enquanto a mãe era cúmplice e amante desse filho da puta. E ela vive nessa ilusão, porque ela não consegue processar, não consegue juntar as peças e perceber que a mãe, ela abriu as portas, ela abriu as pernas para esse homem voluntariamente. E essa imagem da mãe é que é a facada no nosso coração de filhas, porque ela introduzindo um pedófilo em casa, que é o amante dela, debaixo do nariz do marido, ela está, é como se ela nos estuprasse. Então essa moça, ela viveu no meio de inimigos. Todos são inimigos. O pai, a mãe. E aí, tanto que ela está cheia de sonhos em que ela está brigando com esse estuprador enquanto ela quer ficar juntinha com a mamãe e o papai. Quando a mamãe e o papai são exatamente os Judas. São os Judas. Aí ela protege mamãe e papai do abusador, não quer que fique perto. Mas o que você está fazendo? Eles gostam do abusador, eles fazem parte, eles são da mesma gangue. É você que não faz parte. É você que não faz parte. A vítima é você. E você tem que se proteger dos teus abusadores. Os teus abusadores são 3: mamãe, papai e pedófilo.
Então, a gente tem que desconstruir a nossa idealização de criancinhas, que mamãe e papai são sempre de pessoas do bem, que nos amam e nos protegem. Porque isso é mentira. Em muitos casos é mentira. Na enorme maioria dos casos é uma meia-verdade, porque são pessoas falhas e com um monte de problemas e fazem o melhor quando fazem. Porque se o pai bebe, não tem como ele ser um bom pai. Não tem como, não tem psicologicamente condição. É como você tem um pai paraplégico e você quer que ele concorra às Olimpíadas de pessoas normais. Não tem como. Psicologicamente não tem condição. Tem limites. Então, a questão aqui, então, aí a cabeça. Quero falar da cabeça. Então, a cabeça começa a dilatar-se. Porque essa moça entendeu um monte de coisas, como muitas pessoas que já percorreram inúmeros caminhos do autoconhecimento e sabem muita coisa. E as coisas que sabem, como, né, já falamos antes, não servem. Para que saber? Ela vai pirar. A cabeça vai pirar. Por isso, gente, se vocês não querem mudar a vida, e eu estou falando para você também que teve esse sonho, vai tomar um chopp que é melhor. Vai no samba, vai se distrair, mas não fica cutucando na ferida para entender e depois não mudar porcaria de nada na tua vida. Não faça isso, porque o que você vai, olha aqui, e você sabe o que vai acontecer se não fizer, sabe o que é isso? Se chama surto psicótico. Surto psicótico. Por quê? Porque você já sabe demais, não tem. Você finge, você continua fingindo. Você vai para casa da mamãe e do papai e continua tratando mamãe e papai como se fossem mamãe e papai. E você fosse a filha. Você não é filha. Isso é biologia. Ser mãe, ser pai, é uma coisa que a gente ganha na vida. Inclusive o respeito que eles deveriam ter. Eles têm que merecer. Não é de graça. Não é. Essas pessoas não merecem respeito. Então, o que acontece? Você sabe demais, já entendeu demais, mas não toma atitude. Então, a cabeça vai ampliando, você vai criando uma cisão sempre maior entre a tua compreensão e o teu ser. Até que você não vai aguentar e você vai implodir. Surto psicótico. Era para não fazer nenhuma terapia, moça. Era para ficar, se você quer tudo bonitinho, do jeito que tá, era para ficar enrolando. Vai enrolando, vai fumando maconha de vez em quando, vai, sei lá, faz outras coisas. Mas se você quiser fazer terapia, ainda mais essa terapia que a gente faz aqui, não é ela, você vai ter que realizar alguma coisa na vida. Senão, você não vai aguentar. Aí, o que acontece? O abuso, ele continua vivo. O abuso não é do passado. O abuso é de todos os segundos da vida dessa moça. Ela até me falou, parece que eu estou me sentindo, que eu estou sumindo. Então, entendeu? Ela me disse aqui. Por quê? Porque o que é? O abuso, o que é o abuso? Né? Que você está à mercê de um homem, no caso, né? Ela estava à mercê dessa energia. E como a gente sabe, energia é uma palavra muito vaga, muito usada, mas o que significa? Que você está cerceada. Você se sente cerceada. Uma criança deveria viver assim, de uma forma completamente egocêntrica e egoísta por alguns pequenos anos da sua vida. Poder pensar só em si. Não se preocupar se tem algum perigo, se mamãe e papai estão se esfaqueando, se tem um abusador te olhando, se a casa vai cair. Porque a criança precisa de um tempo, que é o chocar do ovo dela, para ela ficar só nela, um pouquinho. Só que essa moça não podia fazer isso. E ela comprou as mentiras, né? Que as falavam a família, porque onde que ela vai? Uma criança vai pegar a mochila dela, vai se mandar da família? Não pode. Então ela ficou confusa, porque ela achou que a mãe fosse abusada. Imagina, a mãe tá fazendo festa com o cara. E aí ela tentou encontrar um aconchego. E essa avó é um pouco que um aconchego, muito frágil, né? Então, o que acontece? Ela aprendeu a viver no lugar da abusada. Que aqui é uma abusada? Uma pessoa que não fala o que pensa, morde os lábios. Por quê?
Qual é o problema? Qual é o problema? Que a gente tem que morder lá, porque a gente não pode mandar tudo pra puta que pariu? Numa situação dessa, você tem totalmente razão. Você é minoria. Mas você não é minoria, porque aqui estamos eu, a Raquel e várias pessoas que eu acho que mais ou menos concordam. Não é minoria, não. Então, o abuso acontece todas as vezes em que você, moça, e todo mundo que sofreu abuso, se coloca novamente na condição de abusada. Quando faz o que não quer, deixa que os outros falem por nós, façam por nós, decidam por nós, começando pelo marido. O marido dominador, que óbvio, o que essa moça vai ter? Um marido democrático? Um marido feminista? Um marido aberto? Vai ter um marido dominador. E ela é um joguete. É um joguete nas mãos de todo mundo. Não existe como sujeito. Então, esse é o abuso que continua intacto. Intacto. Como se fosse uma entidade. Como se fosse uma entidade, um encosto que é a identidade que ela desenvolveu a partir de se sentir abusada. Ela se configurou. Então, da criança que ela era, com a personalidade que ela tinha, a pessoa que ela desenvolveu se deformou para poder se adaptar àquilo, né? E aí essa persona que ela desenvolveu domina a vida dela, impedindo que ela se desenvolva. Exatamente como aquela criancinha que foi. Então nunca é eterno. Não tem progressão nenhuma. Sim. E esse sonho é um dos. E é um dos, tem muitos. Tem sonhos até de superação, até, né? Assim, mas aí voltava para o mesmo estágio. Porque ela tem alguns insights. Ela dá um assim e depois ela murcha. Por quê? Porque ela... Gente, ai meu Deus do céu. Moça, se você continuar vivendo com as mesmas pessoas que te machucam, não tem como se evoluir. É suicídio. É suicídio na certa. Na certa. Se você sabe que a pessoa é mentirosa, a pessoa está te manipulando, está te fazendo se sentir culpada, se você move o dedo na direção que ela não quer, e essa se chama, no teu caso, mamãe, não é porque vai ficar com a mamãe. Ah, mamãe pode ter um treco, porque as mães, né, as pessoas, mulheres são muito... Mas os homens também fazem isso, né? Os pais. Manipula, faz chantagem emocional, deixa que ela tenha um troço. Quer dizer, a gente tem que aprender a sair, ou a gente é cúmplice, porque aí, nesse caso, você é cúmplice e está jogando contra você mesma, não tem saída, são todos contra você, inclusive o teu marido, e você contra você. Você vai pirar. Inclusive, a analista que você estava antes também não estava muito, porque quando você chegou, o sonho, me lembro muito bem daquele sonho, olha o sonho. Eu estava andando, né, Raquel, com as mãos ensanguentadas, assim. Sim. Tinha sempre sangue nesse sonho dessa moça, sangue do corpo, não sei, no chão, pessoas mortas, é muita dor. E esse sangramento é o desperdício de energia vital, a dispersão de força, porque ela sabe das coisas, mas não faz. Não faz. Não tem como mudar a vida. Não tem como mudar a vida. Se você não entra na luta, você não abraça a luta e doa a quem doer. Você quer salvar a tua vida ou não? Porque a vida tem um limite. E a vida é só tua. Porque quando você tem... Eu sempre pensei nisso na minha vida. Tem um dia em que você vai morrer. Todos nós. Nesse dia, você tem que ter um pouco de orgulho do que você conseguiu realizar nessa vida. E não se dar conta, finalmente, que você fracassou por covardia e permaneceu no meio dos teus inimigos. Inimigos. Né? Porque você estava assim... Por quê? Quem que está do teu lado? A tua mãe? Não. Teu pai? De jeito. Teu marido? E... Não vem que não tem. Olha, gente, eu sou muito apegada à família. Eu demorei, tipo, 20 anos para aceitar a separação dos meus pais, que eu nunca vi brigar na minha vida. E meu pai tomava leite, não tinha nem vinho em casa. Eu nunca vi brigar.
Eu tinha muito apego, eu sou a primeira filha, nasci sem penetração, numa mulher virgem, num pico de amor dentre desses dois indivíduos. Então, eu nasci num contexto de muito amor e eu era muito apegada aos dois. Amo os dois muito. Eu demorei muito tempo para aceitar. Isso não quer dizer que eu brigava. É dentro do meu coração. Aí eu tinha apego para o meu irmão menor, que era meu xodó. Xodó. Nunca briguei também, nunca briguei com ele, nunca ele brigou comigo. Meu xodózinho. Demorei uns 20 anos também para aceitar que ele não amava, não me amava do jeito que eu amava. E, aliás, ele me traiu. Ele me traiu e se deu mal, porque ele, infelizmente, eu sou uma pessoa que prevê o que vai acontecer e geralmente eu tenho, vamos dizer, 90% ou 99% de resultado positivo. Então, se eu estou falando que está indo no lugar errado, provavelmente vai. Não quis. Agora, eu estou brigada com esse irmão? Não estou brigada. Mas aquele amor, aquela idealizar, aquela coisa gostosa que eu tinha, não tem. Mas eu amo, mas assim, é diferente. Então, eu estou falando, não sou uma pessoa fria. Agora, não vamos fingir, não vamos mentir. Não vamos mentir, porque então é melhor você não fazer terapia, mas você vai ter um surto, estou te avisando. E teu marido não está do teu lado, não ouça o maridinho. Porque ele está com você, porque você está numa posição de submissa. Inclusive, lembrei agora que eu soube que o marido abria as pernas dela à força para fazer sexo com ela. Quem de vocês aqui estaria com um homem assim? Então, é 2 mais 2 dá 4, né? Então, vamos tirar conclusões e agir. E a vida vai se abrir para novas direções, novos horizontes. Se não, vamos chorar. Então, vamos chorar. A Candice escreveu aqui. Vi a repetição do abuso de diversas formas e sinto no meu corpo um estado de alerta e esta semana percebi um não confiar mais nas pessoas. É muito bom. Então, a gente vai... A Candice já está no processo mais consciente, né, de certas coisas. E quando a gente vai trabalhando o abuso, a gente vai aprofundando as reações que tivemos, né? Sim. E, por exemplo, o estado de alerta é óbvio, tá certo? É real. O não confiar nas pessoas, sim, porque papai e mamãe representam os deuses, o máximo para uma criança. Não tem o outro mundo. Nós adultos temos uma coisa aqui, uma coisa lá, mas uma criança. Então, se papai e mamãe não são confiáveis, o mundo inteiro não presta. É assim para a criança não tem outra coisa. Logo, a conclusão, não se confia nas pessoas. E tem que viver isso, entendeu? Entrar sempre mais fundo, sentir sempre mais a rejeição e tudo que vier, porque é como um túnel, exatamente um túnel no qual a gente entra, escuro, assombroso, terrível, mas a gente continua andando e sentindo tudo que tem que ser sentido e uma hora a gente sai do túnel. Com as nossas cicatrizes, porque elas não vão sumir, mas a gente está mais forte, mais consciente, mais integradas. Porque o caso dessa moça anterior, ela tá sangrando, não dá para viver, a gente morre, não dá para viver. E não vale a pena viver, para que viver? Eu não sou... Eu acho que a vida ou tem sentido ou não tem. Não é para ficar aqui de graça. Fazer o quê? Coçando a barriga e chorando? Tem uma perspectiva também de que a dor e o não saber o que fazer da vida não deixa uma ilusão ir embora, a ilusão de que as coisas podem mudar, de que as pessoas podem entender. E vamos tocar os violinos, as borboletas passando aqui no quarto e os passarinhos cantando. Certo. Mas isso é real e pode Isso tomar daqui é tempo uma também. ilusão, uma masturbação mental, como se diz na Itália, para não enfrentar a dor. A dor que a gente tem que enfrentar é isso, de saber, olha, gente, dói pra caramba. Descobrir
que teu pai, tua mãe, são dois filhos da puta. Oh. Dói assim, pá, pá, assim. Mas é isso que, nesse caso, essa moça tem que passar. Depois que ela passar por isso, ela vai estar super aliviada. Ela vai continuar se relacionando com essas duas pessoas. Não é que a gente precisa nessa, mas vai ser de um outro lugar. Ela está pegada a uma idealização. A gente não quer aceitar que o outro não é. Olha só, eu tive um episódio na minha vida em que eu odiei a minha mãe por 15 dias. Foram 15 dias. Em junho, eu tinha 18 anos, eu acho. E naqueles 15 dias, eu me dei conta que minha mãe, ela se confidenciava comigo, né? E eu, obviamente, sou o braço forte da casa e da minha mãe, que ela é um amor com todo mundo, né? Mesmo não sendo estúpida nem um pouco, mas ela tinha reclamações, só que ela não tinha reclamações do meu pai, coisas assim. Mas eu me dei conta que ela era cúmplice do meu pai. Inclusive, eles compraram, na época, meu irmão do meio, que não é esse que eu falei, mencionei antes, meu irmão do meio, ele não passou de ano. E eu era ótima estudante, né? Ótima, assim, era boa. E eles compraram uma motinha para o meu irmão. Eu achei o fim da picada, eu falei, para encorajá-lo. Que ridículo. Fiquei tão puta. Fiquei puta da vida. Falei, como assim? E minha mãe funcionando junto com meu pai. Eu me lembro quando eu descobri que minha mãe era cúmplice do meu pai, mas não por maldade, porque ela não sabia ser diferente. Eu passei 15 dias odiando a minha mãe. E depois eu superei isso, né? Porque eu descobri a ambiguidade. Antes disso, eu não sabia, quando ela reclamava, ou do meu pai, ou de qualquer coisa, que não era muito, né? Eu acreditava piamente que era isso, mas na hora da ação, a moça estava do lado do pai, do marido. Como as mulheres fazem, não é, gente? As mulheres reclamam, mas depois tem que ficar com o maridinho, porque tá com o marido é mais forte. Agora, minha mãe não é nem um pouco falsa, nem nada disso, mas ela foi criada para ser, assim, era família. E eu vinha, quando a gente é jovem, a gente é muito mais combativo, né? Então, é isso. A gente tem que ver a ambiguidade da pessoa. Esse aqui é um ser humano. Ela foi criada para. Ela foi tirada da escola na quinta série para ir costurar, para aprender a costurar, porque uma mulher tinha que fazer isso. Ela cuidava de tudo na casa. Então, essa é a construção dela. Então, já o fato, tudo que ela fez já foi muita coisa. Então, mas a gente tem que poder ver os nossos pais pelo que eles são. E sair das idealizações e sair desse papel de filho. Somos filhos, mas também não somos idiotas, né? E a gente carrega marcas. Inclusive, no caso dessa moça, tem uma outra coisa. A analista dela anterior tinha me mencionado, não sei, um sonho. Teve um sonho lá que ela falou sobre deve ter coisas de vidas passadas, que eu trabalho com vidas passadas, né? Só que, com certeza, tem coisas de vidas passadas aqui. Porque você vai nascer na toca de víboras, assim, pô, tem alguma coisa. Não quer dizer que você seja culpada de nada, tá? Assim, tem coisas, tem história. E ter uma mãe assim é um azar danado, né? Não é azar, tem tudo história. Só que não dá para ir para a vida passada se o ego desta vida não tem um mínimo de poder. Senão eu vou fazer mais. Eu falei na época isso. Foi durante uma supervisão. Eu não vou pular para um passado para ficar mais numa masturbação mental de novo e ver coisas lá quando ela não é capaz de fazer isso aqui agora. Não adianta saber a vida passada. A vida é agora. Exatamente. Eu espero que tenha sido útil para essa moça e que a gente, quer dizer, esse é assim, então, resumindo, o abuso ele continua na nossa vida porque nós continuamos nos colocando no lugar de abusadas, que é acuadas. Assim.
É isso. Então você é o abusador de você, porque ninguém te impede hoje de gritar. É você que se impede. Então você introjetou o abusador em você. É a mesma coisa que apareceu com uma outra moça que teve um sonho muito interessante, em que o pai também olhava para ela com desejo sexual, e ele tinha idealizações sobre a mulher perfeita, o corpo perfeito, e ela queria ser amada pelo pai, como muitas de nós, obviamente, né? Você quer ser amada pelo pai, só que o pai olhava para a irmã, que era física, era uma Barbie, tipo, né? Tô chutando assim, mas assim, era a Barbie. Ela não é a Barbie. Então, para ser amada pelo pai, tem que ser Barbie. E que é o que ela, no fundo, sempre procurou. Só que ela não tem como ser Barbie, porque o nosso corpo é o que é. A gente pode melhorá-lo. E a gente tem que cuidar do nosso corpo. Mas a gente, né? A menos que você não se encha de cirurgias plásticas. Mas essa é uma mulher consciente o suficiente para não fazer isso. E não achar que isso faça sentido. Ou seja, aí que acontece? Que ela sonha que tem uma boneca. A boneca é o nosso corpo, é a boneca, a bambola, como se diz na Itália. Bambola é sabe, a fêmea gostosa. E essa fêmea é um travesti. Porque esse é o ideal masculino de corpo feminino. Então a mulher se configura para ser como o homem gosta. Então, cuidar do corpo precisa passar por uma despoluição, um descondicionamento de querer ser amada por esse pai. Então a gente precisa abrir mão de ser amada por esse pai. Porque é doentio. Não tem como ser amada por uma pessoa doente. E porque você vai ter que ser mais doente do que ele para se colocar por baixo dele e ser amada por ele. E a mesma coisa vale para a mãe. E é o que é. E se a gente tem essas desgraças na vida, é porque a gente tem condições de superá-las também. Não se pode ficar só chorando. Tem que chorar, mas pelos motivos reais. E depois conseguir ir para frente. Exatamente. É, É, é. é isso. Então, eu espero que tenha ajudado, né? A gente. Mas assim, gente, mulheres, não dá pra. Não dá para romantizar nada Não, disso, né? Não não. E dá. a mulher, é que o feminino, ele quer amar, ele quer ser amado. E eu tô falando, olha, gente, não, eu chorei tanto já, chorei tanto pro meu irmãozinho, imagina, para meu pai, enfim. Mas a gente tem que rasgar os véus. A gente tem que saber amar com inteligência. Esse é o nosso desafio de mulheres. Isso que é o que Silvia Montefoschi chama de dialética do amor. O amor não é só essa ingenuidade, se entregar. A gente tem que... Nós, mulheres, somos o feminino, não as mulheres. O feminino é o amor. É o responsável pelo amor. E nós, mulheres, que temos um feminino em geral, nem todas, mas maior do que os homens, temos a responsabilidade de transformar o amor, de adesão imediata, imediatista, permissivismo, vagabundo, o sim à toa, irresponsável, e transformar o amor numa força de revolução das relações. Para isso, nós mulheres precisamos aprender a segurar o nosso coração, sem perder o amor, sem virar simplesmente amargas e decepcionadas. Podemos, com certeza, tomar um chopp e chorar as mágoas de vez em quando, mas temos que aprender a segurar o amor e dar o amor de forma inteligente. Então, se mamãe e papai não merecem o meu amor, não precisam ter o meu amor. Você vai encontrar outras pessoas na vida que vão te dar amor. A gente encontra as pessoas, a família agora a gente tem que quebrar a família é um sufoco, tem que quebrar essa idealização da família. A família são as pessoas com quem a gente se encontra. E a família de origem, a biológica, são as pessoas com quem a gente tem que aprender alguma coisa. Mas não que a gente tem que casar com elas e ser fiel
a elas, né? Né, Raquel? Família não é obrigação, né? Não. Família não é obrigação. Enfim, eu tenho minhas questões também, né? E eu demorei para ver. Então, nesse sentido, eu entendo. Só que o amor é movimento, né? Hum, amor é Então, movimento. Amor é movimento, é vida, é vida. e neste caso, sobre os pequenos abusos. Quando um amigo pisa na bola de forma leve, vejo muitos abusos. Quero perdoar e manter a amizade, mas difícil. Veja o que você sente. O que a gente percebe como abuso não deve estar aqui na cabeça, né? Deve estar na cabeça, mas tem que estar aqui também. Eu tenho que senti-lo como um abuso. Se é uma coisa que, assim, intelectual, racionalmente parece pequena, mas eu percebo como um grande, eu tenho que ser fiel a mim mesma. Fiel a mim mesma. Essa é a diferença. Não estou fazendo um julgamento simplesmente assim, moral, e tô dando eu tenho que ser fiel a mim mesma. E se eu acho que isso é um abuso, eu recuo, eu atuo, faço o que preciso fazer, depende das situações. Mas eu não dou, eu não finjo, não finjo. Eu vou ter que tomar alguma atitude. As atitudes, apesar de eu parecer assim toda assim, não quer dizer que sempre se tem que brigar, não. Às vezes, pequenas coisas falam muito alto. Mas para a gente chegar a poder avaliar o que fazer, primeiro você tem que aceitar que você está no meio de um bando de inimigos que são a tua família. Aí depois a gente conversa. Tem muitas pequenas coisas que se fazem. Mas você tem que primeiro tomar partido por você mesma. Exatamente, exatamente. E discernir isso é um desafio, mas e parece que a gente não tem mesmo para onde ir, mas é quando o cansaço bate que tem uma hora que não tem jeito, a gente tem que tomar uma atitude mesmo. E o cansaço assim, não dá para ficar batendo em ponta de faca a vida toda para ter nenhum resultado e não termos. E a gente só vai se sentir ainda mais fraco, ainda mais só. É como quando você está com um marido que não te dá aquele carinho, aquela atenção. É pior do que não estar com ninguém, né? É, Não é? é. Porque você se sente Sim, tão desvalorizada como mulher, e a mesma coisa como filha. Se sente desvalorizada, você não é amada. Por que que você insiste? São 30 anos que você insiste. Move on. A vida é maior do que aquela casinha, do que aquelas mentiras. Abra o coração para o mundo. E aí que você nova, vence o abuso. exatamente. Porque se a gente se aguenta num contexto desse de abuso tanta coisa, assim, as dificuldades que terão depois, talvez não chega nem aos pés, né? É Do que verdade. estava acontecendo. Exatamente. Imagina a leveza. A leveza. É, A leveza de poder estar livre, de não prestar contas a ninguém, de não ter um marido que te obriga a ter sexo com ele, de não ter uma mãe que te faz sentir culpado o tempo todo. O problema é conseguir fazer essa transição, mas primeiro você tem que assumir. Enfim, é o que é. Essa é a vida. Essa é a vida, gente. Essa é a vida. Então, cada um tem que enfrentar o que tem que enfrentar e fazer o melhor com isso. E salvar a própria vida. Uma vida de sentido. Força. então, Vamos ser mulheres de verdade, não palhaças. é isso. Tá bom. Então, pessoal, essa live vocês podem escrever depois o que vocês quiserem, dúvidas, perguntas, observações. E segunda-feira a gente volta para outra live sobre um novo tema, né, Adriana? Sim. Vocês podem deixar aqui, qualquer coisa a gente retoma esse assunto também na semana que vem, na quinta que vem, se precisar, porque claramente é um assunto muito profundo, muito Sim, verdadeiro, e as mulheres estão. Uma coisa que eu quero, da qual eu quero falar é sobre a questão da vítima e da vitimismo também. Tem muitas coisas para a gente elaborar aqui. sim. Mas eu sei que as mulheres têm que ter um pouco de dignidade. Está na hora de termos dignidade. E não vendermos a nossa dignidade para ter
uma miséria de pseudo-amor de pais e maridos, namorados e etc. Né? Tá bom? Tá bom. Um beijo a Obrigada, todos, Adriana. uma boa noite e até a próxima. Até a próxima. Beijo.